Você acha que o diagnóstico do autismo tem sido uma moda? Olha, talvez possa ser. Eu vou comentar um pouco nesse vídeo, mas antes eu queria dizer assim para você que tem outros vídeos meus falando sobre esse assunto lá no Instagram. Se você quiser, dá um pulo lá, se inscreve e, enfim, tem inclusive sobre autismo, tá bom? Mas aqui eu queria comentar sobre o seguinte com vocês. É um ponto bem interessante assim do bastidor do diagnóstico, tá? Porque de fato hoje em dia tá vendo assim uma grande quantidade, né, de pessoas que buscam esse diagnóstico no consultório, né? Existem, claro, várias explicações e eu vou tentar aqui argumentar a minha opinião, claro, mas eu vou tentar argumentar algumas delas, tá bom? Uma delas que eu vejo é por conta da mudança da classificação diagnóstica. Então veja bem, antigamente a gente fazia o diagnóstico de uma maneira categorial, né? Categorial significa uma categoria, então você precisa preencher bem adequadamente aqueles critérios. E se você não tiver aqueles critérios de maneira bem clara, bem formal, você não tem aquele quadro. Esse tipo de diagnóstico, ele acaba pegando os quadros mais graves, mais típicos, mais claros, e acaba deixando de fora os quadros mais leves, mais atípicos. Então, ele tem, de alguma maneira, pontos positivos e pontos negativos, né? Como esses que eu falei, deixa os quadros mais claros dentro, só que deixa os quadros que a gente vê que é, de alguma maneira, mais leve, mas está linearmente relacionado com aquele quadro de fora, tá bom? O que acontece é que, justamente para tentar melhorar e integrar ao diagnóstico pacientes que têm quadros mais leves ao diagnóstico, a gente, no último DSM, acabou transformando, há uma tendência hoje de que o diagnóstico ele seja feito na lógica espectral. O espectro significa o seguinte, veja, transtorno do espectro autista significa que é um espectro. O espectro pode ser leve, moderado ou grave. Então pode ser desde um pouquinho até muito. Isso é algo que tem também seus prós e contras. A parte boa é que a gente coloca dentro os pacientes que tinham quadros, né, mais leves, mas tinham de maneira clara. E, de alguma maneira, lugares que precisavam daquele diagnóstico formal não ofereciam os serviços, os benefícios que havia necessidade de ter, seja um tratamento com psicólogo, com terapeuta ocupacional, ou seja, as necessidades especiais numa faculdade. Então, por esse lado foi positivo. Mas por outro lado, gerou de alguma maneira uma certa insegurança no diagnóstico dos casos leves. Porque leve é quase normalidade, vai chegando próximo da normalidade. E isso gerou uma insegurança, quer dizer, qual é o nível, de alguma maneira, de um diagnóstico que vai me deixar seguro em que passou da linha da normalidade ou de uma introspecção ou de algo nesse sentido e que realmente é um quadro de autismo e não, vamos dizer assim, como eu estou comentando, um diagnóstico mais de personalidade mais introspectiva. Ora, isso daí é algo de fato mais difícil de determinar. Isso gera algumas consequências. Veja, primeiro, mães ansiosas buscando primeiros sinais, médicos, colegas divergindo, mães que veem essa divergência e não sabem bem como fazer. Enfim, existe uma gama de consequências que também não são positivas, tá? Então, enfim, isso é algo que de fato está acontecendo hoje e isso acaba gerando uma busca maior por psiquiatras e por neurologistas infantis e, enfim, especialidades que buscam se debruçar no conhecimento desse tratamento, nesse diagnóstico. Então, essa é realmente um dos motivos, claramente, do porquê que houve esse aumento, tá bom? Outra questão de aumento desse diagnóstico foi justamente também a popularização da própria psiquiatria, desses quadros mais leves. Então, havendo um maior diagnóstico
dos quadros psiquiátricos mais leves, ainda que com bastante prejuízo de qualidade de vida, como transtornos ansiosos, fobias sociais, houve uma busca maior, mas ao mesmo tempo esses quadros, na verdade, eles escondiam por debaixo um quadro de autismo leve e eles começaram a ser feitos, tá? Mas por fim, eu gostaria de comentar uma última questão que eu tenho visto que tem acontecido, que é a seguinte: veja, quando você vai avaliar a possibilidade de um diagnóstico, uma das coisas que eu vou fazer, naturalmente, é procurar ler em algum lugar, né? Então eu vou ler em algum lugar quais são os critérios diagnósticos. E quando eu leio em algum lugar, eu vou, né, avaliar ali aquelas linhas de características e eu, mesmo não sendo médico, não sendo da área, não compreendendo, eu vou ler aquilo ali e vou tentar me encaixar naquilo ali, tá certo? Veja, se eu tentar me encaixar e os diagnósticos foram válidos, é ou não é? Veja, isso daí é muito complicado. Porque eu digo assim, como é que a gente faz um diagnóstico psiquiátrico? Ora, tem três grandes fontes de informações que ajudam o psiquiatra a chegar numa hipótese diagnóstica. Uma fonte de informação é a queixa do paciente. E essa queixa do paciente seria basicamente essa percepção dele, que se encaixaria nessa questão paralela de ele buscar na internet e ler sobre o assunto. Mas não é apenas isso. Existe também a necessidade da informação de uma pessoa externa. Então, que a gente chama de uma fonte objetiva de informação. Então, por exemplo, uma mãe, um pai, um irmão, uma esposa que está vendo, né, como aquele comportamento acontece e vai dar sua opinião do mesmo comportamento, mas olhando de fora. Aquilo vai ajudar o médico a ter um julgamento sobre aqueles comportamentos. Mas tem uma terceira fonte de informações que talvez seja a mais importante, ou talvez seja de grande importância, que é o exame psíquico. Veja, o exame psíquico é um exame do estado mental do paciente. Ele começa desde que o psiquiatra chama o paciente na sala de espera até logo no final da consulta. A gente vai vendo como o paciente fala, como ele levanta, como ele se movimenta, como ele liga as ideias, e isso vai dando uma ideia do funcionamento do estado mental. Isso dá uma ideia muito importante para a gente de sinais objetivos de doenças psiquiátricas e ajuda muito a gente a definir as hipóteses para um lado ou para o outro, tá certo? Vou citar algumas ideias, algumas coisas para vocês terem ideia. Então a gente avalia, por exemplo, o contato, como é que é. Então o contato, a vestimenta, a postura, a consciência, o humor, o afeto, o pensamento, a senso-percepção, enfim, são várias características, na verdade, teoricamente, podem ser até infinitas, a gente pode avaliar e a gente vai definindo o que vai avaliando mais ou menos de acordo com as hipóteses que vão se desenrolando ao longo da consulta, né? E eu diria assim que, num quadro de autismo, existem três grandes características que a gente avalia num exame psíquico que a gente normalmente enxerga no exame psíquico. Um é o contato visual. Então, o contato visual do paciente, ele normalmente está prejudicado. Então, ele tem um olhar, ele olha rápido e desvia, olha rápido e desvia, olha rápido e desvia, tá? Outra questão, normalmente, são movimentos estereotipados, muitas vezes principalmente associados com uma certa ansiedade. Então, normalmente é algo de tronco, assim, de baixa frequência, né? Fica mais ou menos assim, ou mais ou menos assim, tá? Então tem essa característica. E tem uma outra característica que é o pensamento. Veja, a gente acessa o pensamento através da linguagem, mas a gente conversando um pouco, a gente avalia uma das características do pensamento, que é o conteúdo quanto à abstração. E normalmente o paciente ele tem uma característica que a gente chama de concretude de pensamento. Eu poderia chamar também de puerilidade isso, que é uma característica ou inflexibilidade, que é uma característica do paciente ele ser muito rígido nas suas concepções e muito literal. Ou seja, ele tem uma certa dificuldade de entender a indireta, de entender uma certa piada,
né? E isso é de uma maneira muito específica. Veja que para eu conseguir flagrar essas características, não basta a leitura. Isso eu preciso de fato de treino. E é justamente por isso que o médico ele faz a residência médica. A residência médica é justamente um ambiente onde a gente vai treinar junto com outro médico, com outros médicos mais experientes e que a gente vai vendo junto com ele, vai pegando a mesma capacidade de técnica, de olhar, né? Então é como se fosse horas de voo, né? E isso é realmente muito fundamental para fazer um diagnóstico. Enfim, veja que eu diria que existe de fato um aumento, vamos dizer assim, do diagnóstico por motivos de compreensão melhor da doença, de uma melhor aquisição dos fatores diagnósticos para abordar e recolher melhor essas pessoas, mas também existe essa questão de aumento de ansiedade pela dificuldade da fronteira entre normal e patológico, e também existe essa dificuldade na questão de qual é de fato e como de fato é feito o diagnóstico. Se basta eu me encaixar naquelas características ou, enfim, quem vai julgar se aquelas características são de fato elas ou não são de fato elas, tá bom? É isso, gente. Esse é o objetivo desse vídeo, é trazer um pouco essa reflexão, tá bom? Se vocês gostaram, deixem um joinha aí, se inscrevam no canal. Não se esqueça de dar uma olhada nos outros vídeos lá no Instagram, são um pouco mais curtos, tá bom? E é isso aí. Vamos em frente. Muito obrigado aí. Fiquem com Deus e até a próxima, gente. Tchau.